Gente, tudo bem? Hoje o nosso conteúdo vai ser o Simple Present. O que é o Simple Present? Simple Present nada mais, nada menos do que é o presente. O presente que a gente usa em português também, né? Sendo que, obviamente, nós estaremos fazendo frases em inglês. Esse presente simples, ele vai ser sempre utilizado para nós fazermos ações do cotidiano. Ou seja, vão ser ações nas quais nós vamos tentar botar frases que sempre realizamos. Por exemplo, eu estudo inglês todos os dias. Isso é uma ação do cotidiano. Uma verdade absoluta, por exemplo, Brasil tem 5 campeonatos mundiais de futebol masculino. Então, são verdades absolutas, fatos, ações do cotidiano. Então, esse é o presente simples. Como é que nós fazemos a construção dessas frases no presente simples em inglês? A gente vai utilizar um sujeito, um verbo e um complemento. Ou seja, a estrutura é igual à da língua portuguesa. Quando eu falo, nós moramos no Rio de Janeiro, eu estou utilizando a mesma estrutura. Nós moramos no Rio de Janeiro. We live in Rio de Janeiro. Ela mora no Rio de Janeiro. She lives in Rio de Janeiro. Então, observem que a estrutura é sujeito, mais verbo e mais o complemento. O que diferenciou entre uma frase e a outra, obviamente, foram os sujeitos que mudaram, e observem que o verbo ganhou a letra S. Isso não quer dizer que o verbo está no plural, até porque o sujeito é she. She é ela, não está no plural. Então, não tem como o verbo também estar no plural, porque, igual ao português, o verbo tem que combinar com o sujeito. Por que ele ganhou o S? Porque existe uma regra em inglês que diz que sempre quando tivermos a terceira pessoa do singular, ou seja, he, she ou it, o verbo vai ganhar o S. Estou falando do presente simples, tá? Essa regra não vai se aplicar a outros tempos verbais. É a regra do presente simples. Se o verbo terminar em CH, SH, O, X, S, Z, eles não vão ganhar somente S, eles vão ganhar ES. Se o verbo terminar em consoante, seguida da letra Y, esses verbos perderão o Y e vão ganhar IES. Ok? Isso é a forma afirmativa. Coloquei aqui alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Nós vamos conjugar o verbo to live, o verbo to fix e o verbo to study. Então, eu primeiro coloco os sujeitos, né? I, you, he, she, it, we, you e they, tá? Observem que eu fiz isso nos 3 verbos. Depois, o que a gente faz? A gente somente repete o verbo. E depois nós aplicamos a regra específica para a terceira pessoa do singular. Então, eu falei para vocês que os verbos terminados em X, S, SH, Z vão ganhar o quê? ES. Então, he, she, it, fixes. Lembrando que o verbo to fix significa consertar, reparar. Aqui a gente tem o study, que é estudar. Então, eu vou chegar aqui no he, no she, no it e vou verificar. Opa, termina em consoante, seguida da letra Y. Então, no he, no she, no it, eu vou fazer essa alteração de tirar o Y e colocar IES. Vamos ver isso em frases. He lives in Rio de Janeiro. Ou melhor, desculpa, em Belo Horizonte. Mania de falar Rio, né? Ele mora em Belo Horizonte. She fixes computers. Ela conserta computadores. We study Spanish. Nós estudamos espanhol. Então, observem que o verbo ele vai ser igualzinho ele é no infinitivo em todos os sujeitos. A única exceção é essa daqui. O he, o she e o it. O he, o she e o it, ou ele vai ganhar S, ou ele vai ganhar ES, ou ele vai tirar o Y e ganhar IES. Como é que você vai fazer isso? Você vai observar o verbo. Se ele não terminar
em CH, SH, X, Z e S, que está nessa regrinha aqui do ES, e ele não terminar em consoante mais Y, ele vai ganhar S. Porque se não é essas duas regras aqui, só pode ser essa. Então, ele vai ganhar S na terceira pessoa do singular. É bem simples, não tem mistério. Tem vários exercícios com autocorreção na internet. Então, é só ir praticando. Para fazer a negativa e a interrogativa, como é comum no inglês, eu vou utilizar auxiliar. Então, eu vou ter dois auxiliares para o presente simples. Um é o do e o outro é o does. Quando é que você usa um e quando é que você usa o outro? Quando o sujeito for he, she ou it, você vai usar o does. Você vai usar do para os demais. Ou seja, para I, you, we e they. Vamos à estrutura do verbo, da frase no presente simples. Nós vamos ter sujeito, seguido de do ou de does, seguido do not, seguido do verbo e seguido do complemento. Então, coloquei aqui um exemplo, que é o mesmo que nós utilizamos na frase do presente. No presente estava lá, he lives in Belo Horizonte. Aqui ficou, he does not live in Belo Horizonte. Então, observem, eu coloquei o sujeito, coloquei o do ou does, coloquei o not, depois o verbo e depois o complemento. Se a estrutura era sujeito, verbo, complemento, o que nós fizemos agora? Nós encaixamos o does not entre o sujeito e o verbo. A estrutura continua a mesma, sujeito, verbo, complemento. Eu só estou encaixando o does not entre o sujeito e o verbo. Observem que o verbo no presente, na afirmativa, tinha S. E agora ele não tem mais. Por quê? Toda aquela regra que nós acabamos de ver, né, só serve para verbos que estão na forma afirmativa. Se eles estiverem no presente, na negativa e na interrogativa, eles vão perder o S, perder o ES, perder o IES, perder o que eles haviam ganho, tá? Então, aqui eu tenho a outra frase que era we study Spanish, agora ela está na negativa. We do not study Spanish. Como eu disse anteriormente, eu estou encaixando a negativa aqui entre o sujeito e o verbo. Carol, eu faço does not, doesn't, eu faço abreviado. Sem problema, se você faz abreviado. Tá certo tanto abreviado quanto não abreviado. Eu tento explicar o mais simples para facilitar. Na interrogativa, você vai jogar o sujeito, né? Vai continuar na estrutura, né, de sujeito, verbo, complemento e vai jogar o do ou does na frente. É a mesma coisa da forma afirmativa, sujeito, verbo, complemento. Você só vai jogar o does ou o do na frente. E, obviamente, o verbo tem que estar na sua forma original. Bem, esse é o presente simples. Espero que eu tenha ajudado com essa explicação. Como eu disse, tem várias atividades na internet que vocês podem fazer e praticar, ok?